Olá, bem-vindo ao programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. No Alô Senado de hoje a gente fala sobre a qualidade dos serviços públicos de transporte, o aproveitamento de longo prazo para as obras da Copa do Mundo, o serviço de georreferenciamento das propriedades rurais e o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. No Passeata Eletrônica você confere os assuntos que mobilizam os seguidores do senador Álvaro Dias nas redes sociais. O Alô Senado começa agora. Qual é a importância do transporte ferroviário de passageiros no Brasil? Quem quer saber é o Marcos Antônio da Silva, lá de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Ele pergunta o que pode ser feito pelo Senado para estimular esse tipo de transporte. Marcos, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Paulo Paim. Olha, eu tive uma oportunidade, quando era sindicalista ainda, de viajar pela Europa. E o que eu percebi? O transporte ferroviário lá é uma realidade e uma beleza. Por isso que eu sou totalmente favorável. Nós cometemos um equívoco aqui no Brasil, ainda lá na época da ditadura, que optamos só pelo transporte rodoviário. E sucateamos praticamente o nosso transporte ferroviário. Por isso que a presidenta Dilma, e já com o ex-presidente Lula, começou a retomar essa caminhada do transporte ferroviário. Eu sou totalmente favorável, inclusive é o transporte do futuro. O transporte do futuro não vai poder mais ser mantido com petróleo, que é a base da gasolina, né? E de que forma o Senado e os senadores poderiam ajudar a estimular esse transporte? Olha, nós podemos ajudar isso primeiro trabalhando na peça orçamentária, né? Para que haja mais investimento em novas tecnologias no campo do transporte ferroviário. Nós podemos viabilizar as novas redes cruzando todo o Brasil e também no campo da ciência e tecnologia. E, pelo outro lado, também trabalhar junto a todos os poderes constituídos, principalmente o Executivo, para que os planos de desenvolvimento do país passem pelo transporte rodoviário também. A minha pergunta vai para todos os senadores do nosso Brasil. Senadores, não é a questão dessa nossa briga pelos 20 centavos, não é a questão para ônibus. A questão é que eles recebem esses 20 centavos que se juntar no final do mês dá 50 milhões, 54 milhões de reais. Por que eles não investem isso no próprio transporte, contratando novos funcionários, novos ônibus e botar um transporte mais decente, pelo menos primeiro mundo, já que nossa presidenta disse que nós estamos passando por um primeiro mundo. É isso que nós queremos saber. Por que não isso? Por que não existe uma lei que dê em cima deles para poder fazer um melhoramento de transporte para nós aqui no Brasil? Transporte público de qualidade, saúde de qualidade, padrão FIFA, educação de qualidade, padrão FIFA e transporte de qualidade, padrão FIFA. A ironia tem razão de ser, porque queríamos que tivéssemos os melhores estádios e para isso houve dinheiro público, não foi só dinheiro privado, dinheiro público. O estádio de Brasília, Mané Garrincha, é dinheiro público do povo. E é exatamente, ela tem razão, porque não precisa mais uma lei. Nós temos agências reguladoras que fazem, porque esse é um serviço concedido. O governo local concede a uma empresa a autorização para explorar esse serviço, porque é um serviço público. E essa agência no estado ou no município tem a obrigação de fazer a fiscalização sobre a qualidade do serviço que está sendo prestado. Eu penso que nós, que viajamos para o exterior, que achamos tudo muito bonito, você vai para qualquer país, vai para a Argentina, anda de metrô, anda de ônibus, são ônibus de boa qualidade, com ar-condicionado, e as pessoas também valorizam. Acho que um país rico e desenvolvido é aquele país em que a classe média deixa o seu carro na garagem e pega o transporte público, porque melhora, inclusive, a própria situação do trânsito, aliviando o congestionamento que é hoje comum nas nossas cidades, com excesso de motocicletas. Por quê? Porque o transporte público é demorado e é caro. Então, ou ele compra uma motocicleta e aí você agrava os problemas, porque as nossas ruas não estão preparadas para esse aumento de um fluxo de transporte que agora está acontecendo, um aumento do número de acidentes, envolvendo inclusive ônibus, que morreram no Rio de Janeiro, morreram em São Paulo e em várias outras cidades. Mas tem que regular e tem que fiscalizar. Não precisa botar lei aqui, que já existe o dispositivo para fazer esse serviço.
Você sabe o que é georreferenciamento? Trata-se do lançamento das coordenadas geográficas de qualquer terreno num sistema informatizado. O georreferenciamento é usado para regularizar o registro de propriedades rurais. Quem está interessado nesse assunto é o Wellington Cássio Feitosa, da cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. De acordo com o Wellington, o governo exige que o produtor rural regularize a sua propriedade. E isso gera despesas. Mas o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não consegue fazer o georreferenciamento por falta de estrutura. Com isso, os terrenos acabam ficando sem regularização por conta de uma falha no serviço público. O Wellington conta que a situação irregular dos terrenos impede os proprietários de acessar documentos e de realizar operações em bancos, uma vez que o endereço rural não pode ser verificado por falta de registro. Ele pergunta aos senadores o que pode ser feito para resolver esse problema. A resposta fica por conta do senador Jaime Campos. Wellington, você tem toda a razão. Lamentavelmente, o INCRA, que é o órgão responsável do georreferenciamento das propriedades rurais do nosso país, é um órgão envelhecido. Lamentavelmente, o INCRA não tem cumprido com a sua missão de prestar um bom serviço, naturalmente, àqueles que dependem da sua atuação. Entretanto, eu particularmente acho que a única saída é nós terceirizarmos esse serviço lá no INCRA, para que, de fato, as propriedades rurais sejam georreferenciadas, que você, com o seu geo, você pode ter acesso a banco e, por outro lado, poderia até vender sua propriedade. Hoje, se você não tem um geo, nem os cartórios quer transferir, naturalmente, uma possível venda que qualquer proprietário rural faça. De maneira, a única saída que eu vejo é que o INCRA terceirize serviço para empresas privadas para fazer o georreferenciamento, não só a nível de Mato Grosso, mas, sobretudo, do Brasil, pelo fato do INCRA não ter estrutura suficiente para atender a demanda hoje que está represada em toda a superintendência do INCRA do nosso país. E o Senado e os senadores têm como ajudar nesse processo? O Senado, evidentemente, o que pode se fazer, o Congresso, de sua maneira geral, é alocar mais recursos para o INCRA, para ele desenvolver, naturalmente, ou seja, essa atividade de fazer o gel com mais recursos. Que o INCRA hoje, além de estar um órgão envelhecido, com pouca estrutura, lamentavelmente os recursos é aquém da necessidade a fazer com eficiência, com rapidez, esse trabalho em relação a todas as propriedades rurais do nosso país. Quais são os assuntos mais comentados nas redes sociais do senador Álvaro Dias? É isso que você confere agora no Passeata Eletrônica. Sem dúvida, a Copa do Mundo, o desperdício do dinheiro público, as obras superfaturadas, tem sido o tema emblemático, que revela a insatisfação popular com a corrupção de modo geral. Então, o combate à corrupção é essencial. Esse é o tema prioritário para aqueles que movimentam as redes sociais. É evidente que a saúde, os problemas de saúde no país são incríveis. A perversidade com que o cidadão brasileiro está sendo tratado em função do precário serviço de utilidade pública é lastimável. Então, há um índice enorme de pleitos a favor de uma melhor saúde pública no Brasil. Quanto está sendo investido pelo Brasil na Copa do Mundo? O José Nelson dos Santos de Cambé, no Paraná, acha que a grande quantidade de dinheiro investida na Copa corre risco de ser subutilizada, dando pouco retorno ao brasileiro no longo prazo. Ele pergunta aos senadores de que forma os investimentos feitos para a Copa podem ser aproveitados depois que o evento acabar. José Nelson, quem responde a sua pergunta é o senador Humberto Costa. Bem, há investimentos do governo federal, dos governos estaduais e municipais e também da iniciativa privada. No que cabe ao governo federal, os principais gastos foram com obras para melhorar a mobilidade urbana e ações que dizem respeito à infraestrutura das cidades. Obviamente que tudo que for feito agora, corredores, VLTs, viadutos, avenidas que são abertas, tudo isso
continuará a ser usado pela população, é um benefício incorporado por todos. No que diz respeito aos estádios, eles são predominantemente financiados pela iniciativa privada, construídos e pertencem à iniciativa privada, ainda que peçam dinheiro emprestado aos bancos oficiais. Nesse caso, sendo propriedade deles, o uso será definido por eles próprios. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na nossa página www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode deixar a sua mensagem escrita. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir mandar um vídeo com a sua pergunta, acesse www.senado.leg.br/alô-senado. Nessa página, basta ir até a seção Fale com o Senado, clicar na opção Vídeo e mandar o seu arquivo para a gente. E por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!